Oi, pessoal, chegamos para mais uma aula da Palavra de Deus nesta segunda-feira, onde estamos já aí no meio do livro de Romanos. Estamos estudando Romanos e estamos muito empolgados. Gostaria que você divulgasse essa aula para a galera participar com a gente. Envie aí para alguém, poder participar conosco, estudar a Palavra de Deus. Esta semana, segunda, terça e quarta, estudaremos Romanos capítulos 7, 8 e 9. Hoje, segunda-feira, Romanos capítulo 7. Então eu quero que você já pegue papel e caneta, quero que você já fique de prontidão para você estudar conosco a Palavra de Deus, ok? Todo mundo pronto aí? Todo mundo preparado? Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Se você está com a sua, vamos embora comigo. Se não, preste bastante atenção. Romanos capítulo 7, verso 1 diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Ou seja, Paulo continua falando para aquele público que entende a relação do Velho com o Novo Testamento. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então, Paulo vai fazer agora aqui uma comparação entre o casamento e a lei. Ele vai fazer uma ilustração que vai ajudar muito a gente a entender. Olha o que ele está dizendo. O casamento só tem valor enquanto a pessoa está viva. Verso 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Paulo está dizendo, se o marido morrer, a mulher está livre para se casar de novo. Verso 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Paulo deixa bem claro que se ela simplesmente der a doida, sair de casa e casar com outro homem, ela é adúltera, porque o marido dela está vivo. Mas se o marido morrer e ela casar com outro, não tem problema nenhum, ela está livre. Paulo está estabelecendo aqui a situação do casamento para fazer agora uma comparação. Verso 4. Assim, meus irmãos, olha bem, agora ele vai começar a comparação aqui. Vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Então Paulo está dizendo, através da morte de Jesus, vocês morreram para a lei. A lei era o marido de vocês. Agora vocês morreram para a lei e vocês agora estão vivos para Cristo, para dar frutos para Deus. Paulo está fazendo a comparação entre o casamento e a nossa relação com Deus atual. Verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Então, quando a gente ainda não era crente, o que a gente fazia com o nosso corpo? Nós utilizávamos os membros do nosso corpo para o pecado, para pecar. Verso 6. Mas agora o quê? Agora que, morrendo para aquilo que antes nos prendia, o que era o que antes nos prendia? A lei. Fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Em outras palavras, vocês fizeram uma mudança de marido. Vocês agora podem viver uma vida de santidade, porque antes vocês usavam os seus corpos para pecar, porque vocês eram escravos da lei, mas agora vocês são escravos do Espírito Santo. Paulo está usando tudo isso para fazer uma comparação. Agora ele vai falar da luta contra o pecado. Olha o verso 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse
não cobiçarás. Então Paulo está dizendo, ó, a lei é pecado? Não. A lei só mostra o pecado. A lei diz, não cobice. Se você cobiçar, você está pecando. Verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Por que sem a lei o pecado está morto? Se não existe uma proibição, você pode fazer de tudo. Se não existe o não adulterarás, você pode ficar com quantas mulheres você quiser, com quantos homens você quiser, né? Mas a partir do momento que a lei trouxe não adulterarás, a lei está colocando ali para você um limite. E aí, se você ultrapassa o limite, você está cometendo pecado. Verso 9. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Em outras palavras, o mandamento, a lei, fez reviver o meu pecado. Verso 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então Paulo está dizendo que o mandamento, que era para nos dar vida, que é coisa boa, ele acabou colocando em nós um limite, e quando nós ultrapassamos esse limite, nós pecamos e morremos. Paulo está explicando que a lei não é má, mas ela acaba produzindo um efeito ruim, porque faz você consciente do pecado. Verso 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, olha bem, a lei é santa. Verso 13. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Em outras palavras, o pecado se aproveitou do mandamento para nos matar. A proibição veio para nos sepultar de vez. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora Paulo vai falar aqui sobre essa luta que o cristão vive. Essa luta de querer obedecer a Deus e muitas vezes não conseguir, e não querer pecar e muitas vezes conseguir pecar. Vou ler de novo. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, olha bem, se eu estou indo contra a lei, é porque a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Muitas pessoas já disseram que esse texto aqui, Paulo estava falando da vida dele antes de encontrar Cristo. Eu discordo. Paulo está falando da vida do cristão atual, que luta hoje. Por quê? Porque nós temos duas forças dentro de nós. Temos a força do pecado, que ainda não foi totalmente retirada da nossa vida, mas temos a força do Espírito Santo, que nos dá capacidade para não pecar. E essas duas forças ficam lutando. Por isso que Paulo está dizendo, o que eu quero eu não faço. Né? Verso 17. Nesse caso, não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Essa é a luta de todo cristão. De dizer não para o pecado, parar o pecado e viver uma vida de santidade após ter encontrado Jesus. Essa queda de braço entre a carnalidade e o Espírito Santo na nossa vida, quem vai dar a vitória ou para a carne ou para o Espírito, somos nós. Somos nós. Eu é que vou dizer,
hoje o Espírito Santo vai ter vitória na minha vida. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Ou então você diz, hoje a carne vai ter vitória na minha vida. Eu vou ver pornografia, eu vou falar palavrão, eu vou ver coisas que eu não devo, eu e você. Verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está falando do pecado que ainda habita em nós. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Olha se não é o que nós como cristãos vivemos. Eu quero fazer a coisa certa, mas eu descubro que ainda tem coisa má dentro de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Em outras palavras, eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero ser santo, mas quando eu olho para o meu corpo, eu vejo desejos pecaminosos que eu tenho que lutar contra eles, né? Aí olha a conclusão que ele chega, verso 24. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará desse corpo sujeito a essa morte? Então Paulo chega a essa conclusão. Se eu estou nessa guerra entre a carne e o espírito, eu sou um homem miserável. Quem me livrará desse corpo que ainda me mantém nessa batalha? Porque essa batalha, gente, é a batalha que todo cristão vai viver enquanto estiver vivo. Você está vivo? Você tem essa guerra aqui. Você está na carne? Você não morreu? Você tem essa guerra aqui do pecado contra o espírito, do espírito contra o pecado. Mas olha como que ele termina. Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: graças a Deus que Jesus veio, porque agora eu tenho dentro de mim uma força que me dá força para vencer o pecado. O que Paulo está dizendo, sou escravo da lei de Deus, mas com o corpo escravo da lei do pecado, ele não estava dizendo que nós estamos liberados para pecar, não. Ele estava, na verdade, dizendo que temos em nós a força do Espírito Santo que nos capacita a dizer não para o pecado. O crente, gente, pode passar um dia inteiro sem pecar. O crente pode passar uma semana inteira sem pecar. O crente pode passar um mês inteiro sem pecar. Meu pastor Márcio sempre falava isso. Sempre fala isso. E eu e você precisamos entender essa verdade. Que em Cristo nós temos vitória nessa guerra diária entre a carne e o espírito. Mas é uma guerra diária. Pai, eu oro por cada vida que está me assistindo. E eu te peço que o Senhor nos dê vitória nessa guerra diária entre a carne e o espírito. O nosso corpo quer pecar, nosso corpo quer os prazeres, o nosso corpo quer tantas coisas que são proibidas, mas a nossa mente e o nosso coração querem o Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem e nos capacita hoje a vivermos essa vida no Espírito. Eu abençoo cada vida e declaro hoje uma vida no Espírito Santo, para a glória de Deus, vencendo o pecado, em nome de Jesus. Você gostou da aula de hoje? Se gostou da aula de hoje, eu vou te pedir um favor. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Que para mim é importante. Quero te lembrar que amanhã, terça-feira, temos aula do maior capítulo da Bíblia, do capítulo considerado mais importante da Bíblia, que é Romanos, capítulo 8. Né? Vamos estudar esse capítulo que é considerado o mais importante da Bíblia. Né? E quarta-feira vamos estudar Romanos, capítulo 9. Mas lembrando que as aulas de quarta-feira são somente para membros do meu YouTube. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se membro hoje, né? Clicando no botão tornar-se membro, para você ter acesso às aulas das quartas-feiras que passaram e às aulas das quartas-feiras que virão. Beleza? Quero também que você entre na loja do Lucinha e adquira esses livros. Olha, A Mulher Controlada pelo Espírito, um dos livros mais fantásticos que eu já li. Tem esse livro, Oração de Avivamento, maravilhoso livro para você que quer orar mais. Olha esse livro para vencer a pornografia, Mais que uma Batalha. Como vencer a pornografia. Tem esse livro, Força para Perdoar,
Coragem para Pedir Perdão. Tem esse livro aqui, Para Homens, A Jornada de Meninos a Homens. Extraordinário livro. Tem esse livro aqui também, Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Livro maravilhoso sobre perdão. E Antes de Dizer Sim, um livro que todo mundo que está namorando deve ler antes de se casar. Então, todos esses livros aqui estão na loja do Lucinho.com.br. Passa lá, tem muitas bíblias, muitos livros, muitas pulseirinhas, muitas camisetas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar para vir para Israel comigo, com a minha família. Temos uma caravana agora para daqui a 3 meses, para setembro, onde iremos para Israel, e um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas do mundo. É a viagem mais top que existe na Terra, né? Faz a sua inscrição, porque já está acabando o prazo. Se você não puder vir nessa, temos mais 2 caravanas em 2024. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br. Lá você vai ler todo o roteiro, vai ver lá as formas de pagamento e vai poder parcelar lá, perder de vista, para poder vir conosco. viagemcomlucinho.com.br. Deus te abençoe. Até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.